Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que todos tenham chuvas de bênçãos e tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 12 de outubro, a lição 2, ela tem como título O Mundo, a Arena da Missão. E a lição de hoje está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículos de 9 a 10. E aqui mostra, um escopo, da parte geográfica, da missão que Deus tem de levar o Evangelho para todas as nações. E a lição nos diz e menciona uma referência de Mateus capítulo 28, versículo 19, onde Jesus ele dá uma ordem para seus discípulos, que também é para nós, que nós devemos ir fazer discípulos de todas as nações. E já em Apocalipse 14:6 mostra a arena dessa missão. Uma geografia assim completa de como deve ser expandido o Evangelho, a extensão do trabalho missionário a ser feito, os locais que deveriam ser alcançados. E aqui é um chamado para que o Evangelho vá até os confins da terra, com uma amplitude que alcance cada nação, tribo, língua e povo, que deveriam conhecer o Evangelho eterno. E isto rompe todas as barreiras culturais, de tradições, de costumes, de povos. Não só assim em exceções assim de grandes localidades, mas assim como vizinhos, bairros, vilas, pessoas próximas de nós, onde nós devemos testemunhar de Cristo e levar esse evangelho em todos os lugares. E o escopo traçado assim por Cristo deve abranger o planeta todo, que fala lá em Apocalipse 7, E João, ele estava lá na ilha de Patmos, na Grécia. Ele tem uma visão, e lá em Apocalipse 7, ali nós vemos o resultado do trabalho missionário, que é bastante difícil e crucial, que esta grande comissão de fiéis devem obedecer às ordens de Cristo. E esse texto de Apocalipse 7:9 nos diz, olha o que João escreveu dentro da sua visão. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, com vestiduras brancas, com palmas nas mãos. A visão dos remidos no céu, onde João tem essa visão, ela é uma cena de vitória e celebração pelo trabalho na arena que foi feito por pessoas fiéis, missionárias, que proclamaram o Evangelho. E João, na sequência de Apocalipse 7, ele faz uma breve explicação da maneira de como eles chegaram ali. Uma referência à promessa de Deus a Abraão, um dos primeiros missionários e seus descendentes. Principalmente quando fala que ali se encontravam pessoas de todas as nações, tribos e línguas, que é o propósito redentor da parte de Deus. Por isso Jesus fez uma grande comissão com seus discípulos e determina: vão e façam discípulos de todas as nações, que está lá em Mateus 28:19.
E também fala que aos que habitam, né, na terra, em cada nação, tribo, língua e povo, que João, em sua visão, fala de Apocalipse 14:6, onde ali vê mensageiros, né, pregando o evangelho eterno a todo mundo. E assim, em outras palavras, o evangelho tem que ser pregado por todos os cristãos fiéis que aceitaram a Jesus como Salvador. E deve se unir os salvos assim como uma família e uma grande irmandade para alcançarmos todas as pessoas no mundo e procurando sempre copiar e imitar a conduta e o caráter de Cristo. E quando nós aceitamos sinceramente a Jesus como Salvador e Senhor, todos os nossos preconceitos são quebrados e o Espírito da Verdade une os corações com as demais pessoas. Pouco antes, né, de Jesus ascender aos céus, ele disse a seus discípulos: sereis minhas testemunhas, está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Começando em Jerusalém, o local, né, onde estavam espalhando-se geograficamente e culturalmente para fora, para os confins da terra, destacando-se mais precisamente em 3 áreas geográficas diferentes, e elas ficam assim como a área número 1, Jerusalém, onde os discípulos estavam nela ou próximo dela, ou seja, Jesus estava mencionando que nós deveríamos começar a compartilhar o evangelho eterno, suas experiências com Deus, inicialmente com pessoas que estavam ao redor deles, né? Como perto assim, os familiares, os vizinhos e amigos, né? E assim também nós devemos fazer, né? Como os discípulos fizeram. E pela sequência, Cristo é o lugar principal da missão de cada um. Porém, Jesus, em Marcos capítulo 6, versículos 11, nos diz: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Jesus diz que se algum familiar, algum amigo, outra pessoa não aceitar o evangelho da verdade, nós devemos sacudir o pó das sandálias, ou seja, censurar para que por aquele ato eles não aceitarem, né, sobre o que acontecerá com eles no juízo final, e prosseguir na proclamação do evangelho para alcançar outras pessoas e não ficar preso somente àquela pessoa que não quer ouvir sobre a palavra de Deus, ou seja, estão rejeitando a Jesus. Já a área geográfica 2, Cristo menciona, ele diz lá, como em toda a Judeia e Samaria. Aqui a mensagem da proclamação do evangelho não deve ficar somente para aqueles que estão próximos, né? Mas sim também, que é bastante importante, as pessoas que estão longe, estão distantes, né? Que podem ser alcançadas pelo poder de Deus através de viagens que nós fazemos, redes sociais, telefones, e-mails, WhatsApp, Facebook, Instagram, e me mandar essas mensagens. Aí nós já aqui temos também a área geográfica 3, onde Jesus completa com a missão ainda maior. E ele fala até os confins da terra, ou seja, a missão de Deus é para o planeta inteiro. Indivíduos de todos os lugares, eles podem estar até em tribo indígena nas selvas, lugares longínquos, né? Podem estar distantes, mas tem que ser alcançadas todas as nações, línguas, etnias, tribos, outros países. Sendo assim, é o nosso último lugar da missão, abreviando a segunda vinda de Cristo quando eles forem alcançados. E aqui em Apocalipse 7, versículos 9 a 10, nós observamos a amplitude do alcance do evangelho que deve ser proclamado
a cada nação, cada língua e povo, e deve saber dessa verdade, né, que Cristo nos ensinou. Esse plano de salvação dado por Deus. E é muito mais do que uma simples questão assim, geográfica. Trata-se de romper as tradições, os costumes, até mesmo os pessoais e sociais, até os confins da terra. Devemos saber que Jesus, nessa caminhada da proclamação do Evangelho, ele vai nos acompanhar. Ele prometeu estar junto conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estará junto conosco nessa empreitada na proclamação do Evangelho para todas as nações. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador. E Ele fala através do Espírito Santo, para que as pessoas ouçam, né? E a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, te dá sabedoria, você começa a manusear melhor as Escrituras, começa a entender melhor. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não haverá mais morte, mais aflições, mais perseguições. E lá nós teremos a bodas do Cordeiro, a bodas de Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.